Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda semana da leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, 90 dias de intercessão. A gente está entrando na segunda semana e hoje é o dia 8. Vamos lá. Então, com todo o início de semana tem uma leitura que mostra como que Deus agiu na vida das pessoas, né? E contando uma história. E depois a gente vai para a leitura do dia, da oração do dia, tá bom? Então, o tema é o poder das orações de um pai. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 13 e 14. Quando você tem um filho pródigo, às vezes recebe conselhos não solicitados. Quando nossa filha fugiu aos 15 anos de idade, um profissional bem intencionado nos aconselhou a deixá-la quebrar a cara. Afinal, continuou ele, as crianças têm de aprender com seus próprios erros. Parte desse conselho é saudável. Há lições que nossos filhos têm que aprender por si mesmos, que não podemos ensinar-lhes por mais que tentemos. Mas no dia em que encontramos nossa filha e a levamos para casa, contra a sua vontade, ela tinha sido ajudada por outra adolescente fugitiva cujo namorado era um adulto recém-saído da prisão. Eles a incentivavam a sair do estado com eles. Deixá-la quebrar a cara, entre aspas, teria sido uma coisa perigosa se fazer. Pode ser difícil para os outros pais entender exatamente o que você está enfrentando com um filho ou filha pródigo, especialmente se eles não tiverem a mesma experiência com seus próprios filhos. Mas Deus compreende. Ele sabe o que é ter um mundo cheio de filhos pródigos. E Ele espera que lhe levemos os nossos por meio de oração delicada e fervorosa. Combinada com o amor de uma mãe ou de um pai cristão, uma oração é poderosa. Quando colocada nas mãos de Jesus, ela é invencível. Obstáculos podem surgir quando você menos espera, mas a perseverança na oração levará à libertação. Nosso Deus é aquele que abre o caminho. Miqueias 2:13. Jesus indignou-se com os discípulos quando eles criaram um obstáculo ao repreenderem os pais por levarem os filhos a ele para receber sua bênção. Deixai vir a mim os pequeninos, disse o Senhor. Marcos 10, 13 a 14. A palavra indignou-se não é usada em qualquer outro lugar no Novo Testamento para descrever como Jesus se sentiu em relação a algo e diferencia sua paixão pelos nossos filhos e o quanto ele quer abençoá-los. Temos de fazer o que for preciso para levar nossos filhos pródigos a Jesus em oração, porque Ele quer abençoar a nós e aos nossos filhos por meio das nossas súplicas. A perspectiva do mundo é que um filho abençoado é aquele que cresce e é feliz, bem ajustado e bem-sucedido em uma carreira. Mas até mesmo os filhos bem-sucedidos podem ser pródigos. E seus pais cristãos têm de ter cuidado para não se iludirem com uma falsa sensação de segurança. Deus nos deu nossos filhos para propósitos eternos e não há maior bênção e herança que podemos transmitir-lhes do que nossas orações por sua salvação.
Mais importante, somos abençoados por termos um Salvador que anseia por nossos filhos irem a Ele. Deixe os outros dizerem o que quiserem. Nós temos as suas promessas. Isso é tudo que importa. Você se lembra do que os fariseus e mestres da lei murmuraram acerca de Jesus? Este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15:2. Há um lugar no coração do Senhor para os pródigos. Amém. Especialmente os nossos pródigos, quando os levamos à sua presença em oração. As orações de minha mãe, as orações de minha doce e abençoada mãe. Algum menino já teve uma mãe como eu tive? Durante 25 anos eu não a ouvi orar, até nesta noite eu ter ouvido todas as suas orações novamente. Testemunho de um homem que se entregou a Cristo durante o avivamento da reunião de oração 1857 a 59, anos após a morte de sua mãe. É muito lindo esse capítulo, o poder das orações de um pai e de uma mãe, né? Eu acrescento aqui. Isso me fez lembrar algo que aconteceu comigo, né? Nas orações pelo meu filho, que passei momentos bem difíceis com ele, e eu buscava, eu achava que alguém precisava conversar com ele, alguém de fora, alguém externo, para que ele pudesse ter uma mudança, sabe? Então eu procurei amigos, eu procurei pastores, eu procurei parentes, né? Meu irmão, tio, primo e profissionais, né? E aí nada dava certo, né? As pessoas conversavam com ele e parecia que entrava por aqui e saía por aqui. E eu também, né? Logicamente, conversava muito com ele e eu não via resultado nenhum. E aí, nas minhas orações, eu senti Deus dizendo: não vai ser ninguém externo que vai resolver essa situação que você está vivendo. Você é que vai ter que mudar o seu comportamento, as suas atitudes para com ele, e você, através das suas orações, do seu joelho dobrado e da sua confiança em mim, é que eu vou fazer essa história mudar. E aí eu parei de pedir ajuda para os outros, eu entendi que eu tinha que entrar no meu quarto, no silêncio, e entregar para Deus. Que o controle não estava na minha mão, não estava na mão de uma pessoa externa, o controle estava nas mãos do Senhor. Então eu quis contar esse testemunho para vocês, porque é isso, né? Muitas vezes a gente acaba querendo buscar no externo, né, uma solução, e a solução a gente sabe muito bem onde está. Então nós vamos agora começar a leitura do dia, que é o dia 8, tá? Que é: quando você não pode mudar as consequências dos atos dele. Olha como é forte isso, né? Como eu fico boba de ver quanto a gente às vezes quer tomar nas nossas mãos, né, a solução para tudo. E como esses temas são importantes, não é tudo que a gente consegue, que passa na nossa cabeça, não é tudo que a gente fala, eu vou ter que resolver com as minhas mãos. Então, a gente não pode mudar as consequências dos atos dos nossos filhos. Vamos lá. De novo eu vou ler o tema. Quando você não pode mudar as consequências dos atos dele. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho.
2 Samuel 19:4. Lembro-me de quando meu filho era pequeno, pai, e seus problemas eram muito mais fáceis de corrigir. Um joelho esfolado, um brinquedo perdido, um pneu furado em sua bicicleta. Com aquilo eu conseguia mais ou menos lidar. Agora isso mudou. Ele enfrenta problemas que eu gostaria de dissipar, mas não está mais em minhas mãos fazê-lo. Agora ele tem de enfrentar as consequências de seus atos e não é fácil para ele ou para mim. Não consigo imaginar como Davi se sentiu ao enfrentar a rebelião de seu filho, mas guardo as palavras deste rei. Tratai com brandura o jovem, por amor de mim. 2 Samuel 18:5. Peço para o meu filho o que Davi pediu para o dele, pai. Por favor, trata com brandura o jovem. Agradeço-te por eu não pedir isso a meros homens, como fez Davi. Peço àqueles cujas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tu és rico em misericórdia e sou grato pela tua misericórdia por meu filho, Senhor. Eu entendo que se ele não enfrentar as consequências de seus atos, não poderá aprender com eles. Mas eu preferiria que ele caísse nas tuas mãos, porque são muitas as tuas misericórdias, do que nas mãos dos homens. 2 Samuel 24:14. É por isso que eu coloco as circunstâncias dele em tuas mãos e peço que tu o abençoes como só o Senhor pode. Tu me dissestes: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Tu vês o melhor caminho em meio aos problemas dele, pai. Oro para que a partir deles tu tragas o bem que não poderia ter surgido de outra maneira. Amo-te e te louvo, porque em todas as coisas tu estás agindo para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Eu oro para que meu filho também te ame. Usa tudo isso para voltar o coração dele para ti, pois isso é o que mais importa. Oro para que ele vá a ti para ter vida e vida em abundância. João 10:10. Se ele tiver isso, terá tudo que jamais precisará. Amém? Eu espero que essa palavra venha de encontro ao coração de vocês, mães, e que a gente se una, né, cada dia mais em oração pelos nossos filhos, que essa palavra conforte também o seu coração. Então, até amanhã, no dia 9. O tema é o filho dessas lágrimas. Até amanhã.